Seguimos ao vivo e vamos em frente. Agora a nossa próxima parada é Brasília, com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa, bem-vinda também. Vamos à conversa de hoje. Vamos trabalhar. Nesta terça-feira temos muitos assuntos, a começar pelo presidente da República, que se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Entre os assuntos em pauta estava o atrito político entre Bolsonaro e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em relação à adoção do voto impresso. Ao final, Fux comentou o objetivo do encontro e Bolsonaro falou sobre o ministro Barroso. A gente separou esse trecho, você acompanha agora. Ele está tendo um ativismo legislativo que não é concebível. A questão do voto impresso. Nada mais além disso. Eu acredito que nós, ao apresentarmos e lutarmos por mais uma maneira de tornar as eleições mais transparentes, devia ser digna de aplauso por parte dele. Afinal de contas, ele não é uma pessoa qualquer. Além de ministro supremo, ele é presidente do TSE. E nós não conseguimos entender a posição dele e não dos 11 ministros no tocante a isso. Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. E, ao final, nós combinamos uma reunião entre os três poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Respeito às instituições, democracia brasileira, possibilidade de uma reunião entre os três poderes. Como você avalia, então, Alexandre, essa reunião entre Fux e o presidente Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu observo que o presidente foi delicado ao falar em ativismo legislativo. Ele não falou em ativismo político, que seria algo bem mais grave. Porque, na verdade, ele reuniu partidos políticos para tentar derrubar algo que o Congresso havia aprovado logo ali, no dia 18 de novembro de 2015, o Congresso Nacional derrubou um veto da presidente Dilma ao voto auditável, ao comprovante do voto. A presidente Dilma alegou que ficaria muito caro, 1 bilhão e 800 milhões. E aí a Câmara, 368 deputados e 56 senadores derrubaram o veto, confirmando o voto auditável. Ou seja, logo ali, 18 de novembro de 2015. O PSDB chegou a dizer que a urna eletrônica é a modernidade, mas não pode ficar parada, tem que ser aperfeiçoada para dar garantia ao eleitor. O PT chegou a declarar que era apenas uma questão financeira, porque não tinha dinheiro para isso. Agora parece que mudou tudo, menos a cabeça de ministros do Supremo, que derrubaram por 3 vezes na prática. Derrubaram por 3 vezes as 3 leis. A lei proposta por Roberto Requião, a lei proposta por Brizola Neto e Flávio Dino e a lei proposta por Bolsonaro. Né? Foi tudo. Então, bom, esse é o primeiro ponto de fricção. O segundo é outro que eu acho que o ministro Fux não conseguiu fazer o que ele prometia no discurso de posse. Também logo ali, em setembro do ano passado, que ele chegou a dizer: vamos ter 2 anos com esse objetivo, a dignidade da jurisdição. Olha, eu vou ler o discurso dele aqui um pedacinho, para não dizer que eu estou inventando história, porque é tão palpável o que ele disse. Olha só, alguns grupos de poder não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões e acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário. Esse é o segundo ponto de fricção. O Judiciário se intrometendo no Legislativo e no Executivo, né? E movido por partidos políticos. O Poder Judiciário, continua Fux, em especial o Supremo, se expõe a um protagonismo deletério, isto é, destrutivo, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões que deveriam ser decididas no parlamento.
Tanto quanto possível, o Poder Legislativo e Executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com as consequências. Por isso, conclamo os agentes políticos a darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica, em que deve haver decisão política. Né? Tudo isso pela democracia e pela harmonia entre poderes. Esse é o segundo ponto essencial. São dois pontos que não dizem nem respeito ao presidente da República sozinho, diz respeito à nação. Né? Esse é um ponto de atrito importante que o presidente Fux precisaria resolver lá dentro do Supremo também, interna corporis. Agora, respondendo, enfim, a sua pergunta, Elisa, já houve esse tipo de reunião. O presidente Bolsonaro se deu muito bem com Dias Toffoli, o presidente do Supremo, e continua se dando bem com ele. E fizeram uma reunião lá dos três poderes, mas depois o Rodrigo Maia parece que começou a se afastar e não saiu mais esse tipo de reunião. Mas é interessante que os três poderes se juntem, né? Eu não sei se Montesquieu sonhava com isso ao falar dos três poderes, porque só existe república quando há três poderes separados. É o que determina o segundo artigo da Constituição. E aí vem os pesos e contrapesos entre poderes: executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é o único que não tem voto, não tem mandato popular para isso, mas tem mandato indireto, já que é indicado pelo presidente da República, pelo chefe do Executivo e aprovado pelo Senado Federal, que é a Câmara Alta do Congresso. Elisa. Vamos ao próximo assunto, então, aqui no Liberdade de Opinião. A Polícia Federal abriu um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar se houve crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin, a vacina indiana. Essa investigação ocorre após os irmãos Miranda terem afirmado à CPI da pandemia que avisaram Bolsonaro sobre supostas irregularidades no contrato do imunizante. Vamos ver, então, o que o presidente Bolsonaro disse sobre essa abertura de inquérito. Que eu entendo que a prevaricação se aplica a servidor público, não se aplicaria a mim. Mas qualquer denúncia de corrupção, eu tomo providência. Até o do Luiz Lima, mesmo conhecendo toda a vida pregressa dele, a vida atual dele, tá? Eu conversei com o Pazuello. Pazuello, tá uma denúncia aqui do deputado Luiz Lima que estaria algo errado acontecendo, dá para dar uma olhada? Ele viu, não tem nada de errado. Já estamos tomando providência. Se ele gravou, está forjado o caráter dele. E se gravou, é problema dele divulgar ou não. Eu não vou falar para divulgar nem divulgar. É a consciência dele que manda divulgar isso aí. Vamos ouvir então Alexandre Garcia. Como você avalia então, Alexandre, essa abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, reiterando uma correção que o Sidney já fez, né? Não é o deputado Luiz Lima, nadador, grande nadador, e que apoia o presidente. É deputado Luiz Miranda. Agora, o presidente tem tanta relação com o Luiz Miranda que o nome dele se esvai no ato falho. Né? Entra o amigo dele, Luiz Lima, nessa conversa. Luiz Miranda, ainda ontem à noite, prometeu mundos e fundos, né? Gravações e tal, num programa em que ele se apresentou e também não veio. Né? Ele, outro dia, eu já mencionei aqui, o Poder 360, revelando tudo que ele disse depois de ter dito. Então, é uma figura, volto a lembrar, uma figura conhecida em Brasília, uma figura conhecida na Flórida, né? Enfim, vamos chamar de polêmica para usar um eufemismo. Né? É uma figura na qual gente de anos de praia, como Omar Aziz, como Renan Calheiros, certamente fingem acreditar, porque eles sabem reconhecer uma pessoa na que ela está dizendo. Mas é útil, né? Tem sido útil. Agora está na hora de ele ser chamado lá e contar de novo essa história. Quanto à alegação do presidente, que ele acha que não é presidente da República, diz aqui o artigo 319 do Código Penal, que é de 1940. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aí vem um esclarecimento, né, de juristas. Quem pratica o ato de ofício? Funcionário público, que dificulte ou falte com os deveres de seu cargo, ou pratique atos de ofício
para atender a interesses pessoais, comete, então, crime de prevaricação. Está com a Polícia Federal, né? Vai ver o quê? Que o presidente avisou o ministro, né? E o ministro mandou examinar essa questão e não tinha nada. Peraí, vamos lembrar, né? Vamos lembrar, senão vamos parecer que a gente está... o nome disso é paranoia, né? Se a gente está paranoico. Vamos lembrar que se trata de uma compra que não houve, de uma vacina que não chegou, de um pagamento que não existiu. Não? Só para isso. Então, vamos investigar e vamos esperar a investigação. Se já está em mãos da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo, pronto, é esperar o resultado. Elisa? Ainda nesse assunto, Alexandre, novas mensagens do celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete sobre a venda de vacinas, não é mesmo, ao governo federal, vieram a público essas mensagens. O diálogo, que foi revelado pela revista Veja e confirmado pela CNN, cita a primeira-dama, Michele Bolsonaro, na negociação de imunizantes. O material, que já está em posse da CPI da pandemia, revela uma mensagem do dia 3 de março entre Dominguete e Rafael Alves, que auxiliava na negociação das vacinas. O policial militar diz, abre aspas, Michele está no circuito agora, junto ao reverendo, fecha aspas. Esse reverendo em questão é Hamilton Gomes de Paula, que disse anteriormente à CNN que não tem nenhuma relação com a família do presidente Bolsonaro. Em seguida, Dominguete envia um áudio e você vai ouvi-lo agora. O reverendo chegou na presidente da República, ok? Roberto Dias é segundo plano, tá ok? Vamos ouvir Alexandre Garcia, então, como você avalia essas mensagens reveladas, Alexandre? Eu continuo fiel a um princípio do jornalismo que é ser cético, não cair em qualquer uma, né? Essa pessoa, eu não sei, mas arriscaria falar em mitomania, né? Porque ele chegou lá representando a AstraZeneca. Depois a AstraZeneca disse que não tem representante desse jeito, né? O Ministério da Saúde faz negócios diretos com as empresas ou suas subsidiárias, né? Não tem, assim, freelancer de intermediário, né? O próprio general Pazuello me disse lá em junho, aqui não vai ter intermediário. Vão querer minha cabeça, porque não vai ter mais intermediário por aqui. Vai ser direto para os prefeitos e para os governadores, né? A remessa de bilhões que foram para lá, né? Aí já vimos que andaram oferecendo para prefeituras para vender milhões de doses de vacinas. 400 milhões da AstraZeneca. Imagina, seria a metade da produção da AstraZeneca toda nas mãos do cabo PM lá de Minas Gerais, né? E falou aí de uma propina de 2 bilhões. Quer dizer, alguém disse para ele que ele ganharia muito dinheiro, os olhos brilharam, ele ficou empolgado, talvez seja isso, achou que ia ser o grande intermediário de vacinas. Aí bota os nomes que ele, meu Deus do céu, eu nunca tomei o menor conhecimento, pelo contrário, a primeira-dama é discretíssima, fica fazendo a obra social dela sem contar para ninguém, viaja muito pela obra social sem contar para ninguém, não faz propaganda da obra dela, né? Jamais ia se meter nisso. Aí tem um reverendo também. Gente, né? Tá muito óbvio. Aquilo que eu falei de Luiz Miranda, eu falo agora do KPM, né? A questão é que está muito inverossímil, como o próprio senador Tasso Gereissati, do alto de sua experiência, constatou no dia do depoimento desse cabo PM, né? É totalmente inverossímil as histórias que ele conta, né? Agora, como eu disse, né? Velhos marinheiros que, sucando por todo tipo de águas, né? Como Omar Aziz e Renan Calheiros, sabem perfeitamente de que se trata. Agora estão usando, que faz... Como a CPI não tem nenhuma materialidade até hoje, né, isso faz parte do barulho, do palanque, que olha para o ano que vem, né, sem dúvida, é por aí.
Por falar em CPI da pandemia, daqui a pouco recomeçam os trabalhos, não é, Alexandre? Nesta semana, terça-feira, mais um dia aí da Comissão Parlamentar de Inquérito. E o nome em questão, neste dia de trabalhos, é de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, a empresa que intermediou com o governo a compra da vacina indiana, a Covaxin. Emanuela conseguiu no Supremo o direito de ficar em silêncio nas perguntas em que considera poder produzir provas contra si mesma. Vamos ouvir então Alexandre Garcia. Qual a expectativa para esse dia de trabalho, Alexandre? Pois é, ela negociou a compra que não houve, né? É bom a gente pautar isso. Veja só, o Neném Prancha, um lendário técnico inventado, né, de futebol, e o evangelista Mateus diziam: quem pede, recebe. Quem está pedindo para ir para a CPI não chama. É Francisco Maximiano, o dono, presidente da Precisa, o chefe dessa senhora que vai depor hoje, né? O deputado Ricardo Barros também quer ir, mas não chamam, né? Porque pode esgotar o assunto antes do recesso e depois não ter pretexto para prorrogar como querem. Então ela já vai para lá podendo ficar em silêncio, não dizer nada e não ser presa. Está garantido pelo ministro Fux, que está lá como plantão nesse recesso do Supremo, né? Ela não precisa responder e não sofrerá nenhum tipo de restrição à sua liberdade. Então, ela pode ser um depoimento em que a pessoa fica calada e pronto, né? Vamos esperar. Certamente, Renan Calheiros, nesse caso, vai ficar lá fazendo as perguntas, não vai fazer como quando ele não quis ouvir dois médicos que tinham muito a ensinar para ele, inclusive no caso de, né, se infelizmente ele contraiu o vírus. Elisa? Acompanharemos tudo isso, então, e estaremos aqui amanhã para repercutir e também ouvir mais uma vez a sua opinião. Alexandre, obrigada, viu, por mais um dia. Bom dia. Perfeito, obriro, bom dia. Aproveitem o dia. Eu reitero aqui que as opiniões que você acabou de ouvir, tanto de Sidney Rezende quanto de Alexandre Garcia, não refletem necessariamente a posição da CNN.